dos maiores faraós de todos os tempos foi Akhenaton. Ele foi conhecido como rei herege, motivo pelo qual os antigos egípcios quiseram apagar seu legado da história. Mas o pouco que sabemos sobre Akhenaton nos faz pensar quem ou o que realmente ele foi. Em primeiro lugar, a julgar por sua aparência. Ao contrário de outros faraós que o antecederam, Akhenaton preferia ser representado de forma verdadeira, na forma como realmente era. E esse é o ponto, uma vez que sua aparência é notavelmente estranha. Tinha olhos amendoados voltados até as laterais do rosto. Um rosto fino com um queixo levemente protuberante. Curiosamente, seu crânio era alongado, bem diferente de seus antecessores, que preferiam se mostrar sempre em sua melhor forma física. E com essas estranhas características, Akhenaton deixou o Egito de pernas para o ar, uma vez que cometeria o maior ato de heresia. E proclamou que os egípcios não deveriam mais adorar seu vasto panteão de deuses, mas apenas um único Deus. Talvez essa seja a razão por que muitos especulam que Akhenaton e Abraão tenham sido a mesma pessoa. No entanto, embora tenha proclamado o monoteísmo, ele sabia da existência de vários deuses, mas decidiu que veneraria a um único Deus, o Deus Sol. Muitos são os mistérios sobre esse faraó porque era completamente diferente dos outros. Porém, o que mais impressiona sobre essas diferenças são as descobertas sobre o seu DNA. O professor Stuart Weitzman e sua equipe, que coordenam os estudos sobre genética comparativa na Universidade da Suíça, publicou o resultado de 7 anos de pesquisas, onde mapeou o genoma de 9 faraós egípcios. Dessas amostras, 8 eram completamente normais, mas a amostra retirada da tumba KV55, que se imagina ser a de Akhenaton, era muito incomum. Eles enviaram as preciosas amostras desse DNA antigo para o processo chamado polímero PCR, um processo de reação em cadeia no campo da biologia molecular. Se trata de uma técnica frequentemente usada para replicar e amplificar uma nova cópia da peça do DNA, dando aos pesquisadores uma imagem clara da impressão digital genética, característica de uma linhagem familiar. Com a amostra do DNA, usaram um pequeno fragmento do tecido cerebral de Akhenaton e o teste demonstrou o aumento do tecido ósseo. Isso se deve pelo crescimento anormal do córtex, detectado por conta de uma mutação em seu DNA, obrigando o cérebro a se expandir para comportar todo esse crescimento. Mas que mutação teria sido causada e quais são seus efeitos? O telômero é uma enzima genética que se expande por 2 processos, pelo envelhecimento extremo e a mutação extrema. Dados genéticos e arqueológicos sugerem que ele não deveria ter vivido mais do que cerca de 45 anos de idade. No entanto, o que não é suficiente para consumir todos os telômeros dos cromossomos. Os resultados do tecido ósseo também mostraram que o crânio de Akhenaton é muito mais denso e muito diferente de outras múmias da mesma idade e período. Em resumo, o crânio e a estrutura esquelética de Akhenaton são 2 vezes mais densos e mais fortes que a nossa, chamados de homens modernos. O pesquisador comemorou o fato de ter feito essa descoberta incrível por conta própria, algo que a elite da história antiga do mundo acadêmico não passou nem perto de descobrir. Heródoto, conhecido como o pai da história, nos dá uma breve descrição sobre como seria visitar um antigo campo de batalha entre os egípcios e os persas. Nesta cena onde esta batalha foi travada, eu vi algo maravilhoso que os fragmentos me apontaram. Os ossos dos mortos estão espalhados nos campos, e se você colocar os ossos dos persas em um só lugar e dos egípcios em outro, e golpear os ossos dos persas com uma pedra, estas seriam tão fracas que quebrariam, e você poderia esmigalhá-los. Mas os ossos dos egípcios eram tão fortes que você poderia atingi-los com uma pedra, e eles dificilmente se desfariam, quando muito quebravam ao meio. Segundo Heródoto, o mais provável é que essa diferença se deve porque os egípcios no início da infância tinham as cabeças raspadas. Assim, pela ação do sol, os ossos de seus crânios se tornaram mais grossos e duros. É a mesma causa que evitaria a calvície no Egito, onde se via menos homens carecas do que em qualquer outro lugar na Terra. E os crânios dos persas eram mais fracos porque se protegiam do sol com turbantes em suas cabeças. No entanto, obviamente Heródoto não era um especialista na área, mas contou que os egípcios raspavam suas cabeças e tomavam muito sol. Se avançarmos alguns milhares de anos, entenderemos um pouco sobre a ciência genética.
Alguns parágrafos escritos há milhares de anos atrás validam esse estudo genético da modernidade. E nos mostra que, além de Akhenaton ser geneticamente diferente, ele também fez muitos exércitos com esta mesma característica. Por outro lado, ter ossos 2 vezes mais fortes que seus oponentes não significam absolutamente nada, porque ainda foram sitiados como outros países. No momento das conquistas por territórios, os exércitos dizimaram os egípcios, o que pavimentou o caminho para fazer essa descoberta incrível. Os estudos não podem provar que os híbridos alienígenas caminhavam entre os egípcios antigos, ou descartam que os mesmos faraós eram ETs. No entanto, muitos tentam reproduzir as descobertas de Weizmann. Eles esperam refutar ou validar o trabalho dele, que seria nos mostrar um alienígena híbrido com seu próprio DNA. Mas, quando se trata do Antigo Egito, nada mais é debatido do que a idade da Esfinge. As hipóteses vão de 5, 12, 13 até 25 mil anos. Mas por que será que existe tanta diferença entre essas datas, ou por que não há consenso? Bem, devem haver mais motivos e interesses que fogem à técnica e análises científicas. No entanto, agora nos tempos modernos, algumas coisas já são conhecidas. Quando descobrimos a Esfinge, imaginávamos que ela tinha apenas uma cabeça. Com as descobertas arqueológicas, se descobriu um corpo inteiro além da cabeça e que estava preso à Esfinge. Hoje os geólogos já sabem que a parede do perímetro externo foi erodida pela chuva e a água ao seu redor. Isto é pouco divulgado no mundo acadêmico, já que não chove assim há mais de 11 mil anos. Ou seja, nos tempos dos antigos faraós do Egito, a Esfinge já era antiga. E ela não está sozinha nessa condição. Outro lugar é um templo diferente de qualquer um dos templos ao redor que já tratamos aqui no canal, o Templo de Osíris, em Abidos. Localizado no nível abaixo do solo, feito de peças gigantes e perfeitamente cortadas de granito sólido. Curiosamente, muito embora o granito tenha sido usado em muitas estátuas e blocos no Antigo Egito, há poucos edifícios feitos totalmente de granito sólido, exceto esse. E como está abaixo do nível do solo, todos os anos transborda por causa das chuvas e a água tem que ser bombeada para fora. Mas há outra descoberta mais incrível, e essa descoberta trouxe mais luz a tudo isso. Enquanto todos estavam envolvidos com essa descoberta, as pessoas não se deram conta da incrível engenharia que havia naquele local. Havia um poço. Ao descer, encontraram uma sala de espera com 7 buracos esculpidos no interior. Eram 7 sarcófagos de granito e abaixo dele encontraram a tumba de Osíris. Um imenso sarcófago com uma tampa pesando 9 toneladas, parado em uma piscina de água, cercada por 4 pilares em cada canto, semelhante aos obeliscos. Porém, o sarcófago estava bem comprometido. Será que havia um deus dentro desse sarcófago gigante? O mais curioso é que, segundo os egiptólogos, essa tumba era somente simbólica, porque era um templo de adoração. Porém, não encontraram resquícios de qualquer oferta aos deuses ou muito menos sacrifícios feitos. E não havia escadas ou qualquer outro meio que chegasse ao suposto túmulo. Curiosamente, o design na tumba de Osíris não tinha marcas, nem inscrições mágicas para garantir a passagem dos deuses para o céu. Estava em branco, sem nenhum hieróglifo, ou seja, completamente diferente de qualquer outro sarcófago. Também não há sarcófagos gigantes que pesam 50 toneladas em um único bloco de granito. Por isso a teoria é que foram construídos antes de toda essa estrutura por causa do peso e da largura. Por outro lado, outra teoria diz que elas foram movidas por forças extraterrestres, assim como as pedras das pirâmides. E se não houver qualquer sentido na tese dos alienígenas, então devemos perguntar: por que Osíris é representado como verde escuro, o verde alienígena? Será que era para representar sua morte e o que acontece com o corpo depois dela? Ou pretendia representar um deus alienígena que desceu das estrelas? Ou ainda era produto da imaginação de algum egípcio antigo? No passado, os egípcios não se referiam a Osíris apenas como um simples rei. Ele era o primeiro rei, aquele que iniciou a civilização egípcia. Osíris tinha sua própria terra, seu próprio povo que orava por ele em seus próprios templos.
Haviam muitas leis e regras próprias, desde a compra de terrenos, comércio de escravos encomendados para a construção dos templos e uma lista de outras coisas que qualquer ser humano normal poderia fazer. No entanto, Osíris nunca foi visto como um ser humano normal. Ele era o primeiro senhor, o rei Deus, um deus alienígena. Por fim, Osíris e Akhenaton, se ligarmos todos os pontos, não há dúvidas, sempre voltamos ao início e sempre com a mesma ideia, a ideia dos famosos alienígenas. Como sempre, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para fortalecer a nossa amizade. Um forte abraço e até mais.